Olá pessoal, meu nome é Antônio Vitor Botão, sou professor de Arquivologia e a nossa aula hoje vai ser sobre princípios e conceitos teóricos de Arquivologia. Primeiramente, iniciando esse tópico, 3 conceitos que vocês têm que ter em mente para destrinchar, entender melhor a teoria arquivística. São eles: informação, suporte e documento. O que consiste informação? Informação consiste num conjunto de dados organizados e manipulados que gera conhecimento ao indivíduo. Ou seja, eu tenho dado como a menor unidade de conhecimento. O que é um dado, professor? Um dado é um pedaço de informação, não chega a constituir uma informação. Raciocina comigo. Eu tenho cadeira. Cadeira é um dado. Branco também é um dado, ou branca. Cadeira, você sabe que é um móvel, um objeto onde a pessoa se senta. Branco ou branca é uma cor. Várias coisas podem ser brancas. Mas se eu organizar, manipular e organizar esses 2 dados, eu tenho cadeira branca. Então eu tenho uma informação aí. E se eu continuar manipulando, vamos dizer, a cor azul, verde, amarelo, eu também tenho outros tons de cadeira. Então eu tenho cadeira verde, branca, amarela, vermelha, azul e assim por diante. Então isso configura informação, conjunto de dados organizados e manipulados que geram conhecimento. Agora, suporte. Suporte é o meio no qual a informação está inscrita, está registrada. Ou seja, é o material físico onde a informação se encontra. O que é um suporte? O suporte é o papel, ou seja, o papel é o material onde você encontra informações inscritas. O suporte pode ser uma fotografia. Por quê? Eu não tenho nada escrito, professor. Sim, mas você tem um registro visual de alguma coisa, de alguma situação, de algum objeto. Aquilo também configura uma informação que é registrada no papel fotográfico, que é um suporte. O DVD ou o CD, ambos são suportes. Por quê? Eu tenho neles informação visual, fílmica, chamamos assim no DVD, ou musical, tenho músicas no DVD. E assim por diante, e nós vamos alargar esses exemplos mais adiante na nossa teoria. Documento. Documento configura qualquer informação registrada em um suporte. Ou seja, eu tenho que ter um suporte, um meio físico, e tenho que ter uma informação registrada. Exemplo, a apostila que se usa nos cursos, um livro, ou seja, um documento de uma situação administrativa numa empresa, tenho lá o papel, que é o meu suporte, e tenho informação registrada nesse papel. Isso é um documento. O filme, numa película, ou num DVD, ou numa fita VHS, também é um documento. São informações visuais registradas em um suporte diferente do papel. Fotografia também se configura em documento. Ou seja, todo suporte que contém informação configura o documento. Seguindo com a nossa matéria. Agora vamos falar sobre o conceito de arquivologia. O que é arquivologia? Arquivologia é uma disciplina da ciência da informação, que surge no contexto da Revolução Francesa. Ou seja, foi nessa época, devido a mudanças históricas no sistema administrativo, de governo, em todo o mundo, a Revolução Francesa foi um marco, foi um divisor de águas que fez a passagem da Idade Média para a Idade Contemporânea. Ou seja, nesse sentido, os documentos passam a ter mais importância na garantia de direitos, servindo como prova, como testemunho de alguma coisa. Nesse contexto surge a arquivologia como ciência. E a arquivologia trata de documentos para convertê-los em potencial de informação. Como eu já falei, para garantia de direitos, resolução de problemas, testemunho, provas em diversas questões. E ela consiste em converter esses documentos em potencial de informação, para ser usada
justamente nessas questões que eu acabei de mencionar. Seguindo. Como eu já falei, a arquivologia é a ciência que se ocupa do tratamento documental, desde a produção do documento, passando pelo seu trâmite até a sua destinação. Explicando melhor, produção é o momento que o documento é produzido ou até mesmo recebido por uma instituição ou pessoa. Trâmite ou tramitação consiste no uso do documento ao longo de um tempo, na vida útil que o documento tem para atender às necessidades de uma pessoa ou de uma instituição. E destinação? Destinação é o fim que o documento vai ter ao longo dessa vida útil que ele possui. Destinação pode ser de duas formas. Destinação final, eliminação, ou seja, o documento não atende mais às necessidades de uma pessoa ou de uma organização e ele é eliminado. Ou recolhimento. O que é recolhimento? O documento, em virtude de uma avaliação, recebe um caráter histórico. Por isso nós dizemos que ele é recolhido a um arquivo permanente. Então, o objetivo da arquivologia é a organização da documentação para o acesso, para facultar, possibilitar o acesso à informação. Continuando. Falamos de arquivologia, mas não quer dizer que a arquivologia surja juntamente com os arquivos. Os arquivos são anteriores à ciência que os trata. Os arquivos existem desde a antiguidade. E agora nós vamos ver alguns conceitos parecidos, semelhantes, para poder introduzir o conceito mais correto de arquivologia. Vejam bem, arquivo, segundo esse primeiro conceito, é a acumulação ordenada de documentos, em sua maioria textual, criados por uma instituição ou pessoa no curso de suas atividades e preservados para a consecução de seus objetivos no futuro. Ou seja, dizemos que a finalidade do arquivo é funcional. Vamos destacar isso aqui. Finalidade funcional. O que é finalidade funcional? É a finalidade que o documento tem em atender à administração. Ele atende à administração no sentido da consecução de seus objetivos, na dinâmica, na continuidade de suas atividades. Então dizemos que o documento é funcional. Nesse contexto, ele possui um valor administrativo, probatório, jurídico, fiscal. Ah, mas o documento também não serve à história? Serve, mas isso é em outro contexto, em virtude de uma avaliação, e veremos isso mais adiante. Mas, a princípio, o documento já nasce, o documento é produzido sob esse aspecto funcional, atendendo à administração, com valor administrativo, probatório, fiscal, ok? Seguindo aqui, um outro conceito de arquivo, que é o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma instituição, pública ou privada, no âmbito de suas atividades e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a sua utilidade no futuro. Ou seja, está parecido com o primeiro conceito, mas aí ele já discrimina, que é uma instituição pública ou privada que forma arquivos. E ainda temos um conceito muito mais abrangente e muito mais específico, que é o que eu quero que vocês memorizem para efeitos de prova de concurso. Vamos vê-lo a seguir. Agora o outro conceito ao qual eu me referi, que é o conceito ideal de arquivo para se trabalhar em questões de concurso. Vamos vê-lo. É o que dispõe a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, a chamada Lei de Arquivos. O que diz essa lei? Ela dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. Nesse pedaço, nós só vamos ver a parte que cabe ao conceito que a lei dá para arquivo, que é o seguinte. Artigo 2º. Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos,
finalidade funcional. Eu estou ratificando, eu estou colocando. Essa finalidade funcional fui eu que coloquei para dar ênfase nesse valor do documento nesse primeiro momento, ok? Então vamos destacar aqui novamente a finalidade funcional do documento de arquivo. Agora explicando esse conceito. Então, arquivos são conjunto de documentos produzidos e recebidos, ou seja, a minha instituição ou a pessoa física tanto produz documentos no seu âmbito interno, no exercício de suas atividades, quanto ela recebe, em virtude do relacionamento que ela tem com outras instituições, outras empresas ou outras pessoas. Então, quando ela recebe também um documento, mesmo não tendo sido ela que o produziu, aquele documento recebido passa a integrar o seu acervo, então passa a compor o seu conjunto de documentos que chamamos arquivos. Então, por isso que chamamos arquivos nesse sentido da acumulação, ou seja, documentos produzidos e recebidos por uma instituição pública ou privada, ou seja, uma pessoa jurídica de caráter público ou privado, assim como por uma pessoa física. Nós, pessoas físicas, acumulamos arquivos, ou seja, nós guardamos nas nossas residências as contas, os boletos bancários, tudo referente ao exercício das nossas atividades pessoais. Pagamento de um aluguel ou de uma prestação de uma casa, de um carro, compra de eletrodoméstico. Por quê? O documento de arquivo ele surge no sentido de provar alguma coisa, alguma evidência. Por isso que nós temos que acumulá-los e guardá-los durante determinado tempo, para que, se formos objetos de algum questionamento junto à justiça, nós temos que apresentar o documento como prova. É nesse sentido, nesse contexto, que o documento surge no primeiro momento. Depois, se ele vai se transformar num documento histórico, aí uma avaliação vai dizer. Ou seja, temos também que acumular documentos para nos garantirmos, para nos resguardarmos em termos dos nossos direitos. Esse é o elo fundamental do documento com o contexto no qual ele é produzido. Seguindo aqui mais adiante no conceito. Já falei que são um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou pessoa jurídica no exercício de suas atividades. Qualquer que seja o suporte da informação, ou seja, independente de onde a informação esteja inscrita, se é num papel, se é uma fotografia, se é no HD de um computador, porque o HD também é um suporte onde registra informação, eu tenho documento, eu tenho arquivos. E qualquer que seja a natureza dos documentos, ou seja, a natureza dos documentos configura se ele é um documento ostensivo, ou seja, se todos podem acessar ou se ele é sigiloso. Algumas pessoas só podem acessar devido ao grau de restrição em virtude do seu conteúdo. Independente de suporte ou natureza dos documentos, eu tenho documentação de arquivo. Ok? É esse conceito que vocês têm que considerar para efeitos de prova. Conjunto de documentos produzidos e recebidos no exercício das atividades de uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Ok? Independente da natureza e do suporte onde está registrada a informação. Seguindo. Agora, duas siglas que podem aparecer para vocês nas provas. CONARC e SINAR. O que é o CONARC? CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos, que institui a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Ou seja, ele determina como deve ser a política de gestão da documentação arquivística na esfera pública, que tem que acatar as suas determinações, e na esfera privada, se a instituição privada decidir filiar-se ao CONAR para ter um modelo de classificação de documentos, um modelo de gestão. O CONARC é um órgão do Sistema Nacional de Arquivos, o chamado SINAR. O SINAR ele implementa a racionalização das atividades arquivísticas e garante a integridade do ciclo de vida dos documentos. O que é isso? O SINAR implementa a racionalização. Racionalização é simplificação das atividades arquivísticas. O que é simplificar as atividades arquivísticas? Consiste em elaborar meios de se produzir ou receber e manter no seu acervo somente o que é necessário, preconizando o enxugamento da massa documental. Porque se você enxugar a massa documental, você reduz espaço. E redução de espaço para a guarda de documentos representa economia para o dinheiro público.
É esse o propósito, economizar o dinheiro público no sentido de espaço para a guarda de documentos. E quando eu falo que garante a integridade do ciclo vital dos documentos, o que é isso? Ciclo vital dos documentos, nós vamos ver mais adiante, são as fases pelas quais o documento passa, ou seja, corresponde ao trâmite do documento, como eu falei no slide inicial. Ou seja, são as fases, é o trâmite, é a utilização do documento ao longo da sua vida útil para a administração. Chega um determinado momento que ele recebe uma destinação. Ele vai ser eliminado ou recolhido a um arquivo permanente. Então, o SINAR pensa, vamos dizer assim, as formas de otimizar essa gestão de documentos e implementa isso através do CONARC, porque o CONARC elabora, baixa resoluções que devem ser acatadas, obrigatoriamente, por toda a esfera pública e, em alguns casos, instituições privadas que sejam filiadas ao mesmo. Ok? Vamos seguir. Agora vamos traçar um paralelo do arquivo com os outros órgãos de documentação. Vimos que arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma instituição pública ou privada ou por uma pessoa física no sentido de executar as suas atividades. Agora vamos fazer uma comparação com os outros órgãos de documentação. O primeiro que nós vamos ver é o biblioteca. Ou seja, o que consiste biblioteca? Repara a definição comigo. Biblioteca é o conjunto de material sublinhado aqui, em sua maioria impresso. Perdão, vamos apagar um pouquinho aqui. Em sua maioria impresso, disposto ordenadamente por estudo, pesquisa e consulta. A finalidade da biblioteca é cultural. Ou seja, biblioteca já não é conjunto de documentos, repare, é conjunto de material. Em sua maioria impresso. Por que fala em sua maioria impresso? Porque em biblioteca não se encontram só livros, revistas e periódicos. Você pode encontrar filmes, microfilmes, documentos digitalizados, você pode encontrar outros suportes nesse ambiente, mas o grande material, em grande quantidade, que domina é o material impresso. Então, biblioteca é conjunto de materiais, em sua maioria impresso. E a finalidade dela é cultural, diferente da finalidade funcional aplicada aos arquivos. Ou seja, estamos vendo que o arquivo tem uma finalidade peculiar, específica, única em relação aos outros órgãos de documentação. Vamos comprovando isso com outros conceitos. Agora, o conceito de museu. Museu é uma instituição de interesse público com finalidade de conservar e colocar à disposição do público conjunto de peças e objetos de valor cultural. Sua finalidade é igual à da biblioteca, cultural, ou seja, o museu ele acumula conjunto de peças e objetos, ou seja, pode aparecer na questão da prova chamando esse conjunto de peças e objetos de objetos tridimensionais. Ou seja, se vocês virem numa questão que a instituição acumula objetos tridimensionais, raciocinem que é museu. Eles podem trocar a nomenclatura de algum órgão de documentação ou em algum contexto e vocês têm que aprender a trabalhar com sinônimos. Então, quando se falar em objetos tridimensionais, é uma mesa, uma cadeira, uma estante, uma cristaleira, um vaso, isso tudo configura objeto de museu. São conjunto de peças e objetos de valor cultural, ou seja, a finalidade do museu é igual à finalidade da biblioteca, ok? Agora, com relação a centros de documentação e informação. O que são centros de documentação e informação? Eles abrangem algumas atividades de biblioteca e de arquivo, ou seja, eu tenho nestes centros de documentação e informação tanto documentação de biblioteca
como documentação de arquivo. Só que o foco desse Centro de Documentação e Informação é a pesquisa especializada. Ou seja, quando eu falo em pesquisa especializada, eu estou me referindo à atividade do homem em algum campo específico de conhecimento. Ou seja, é o que nós chamamos vulgarmente de arquivos técnicos. Ou seja, quando falar em arquivos técnicos, ou vier isso entre aspas, é um termo pejorativo, é um termo que não se usa muito em arquivística. Então, quando falar em arquivos técnicos, são os arquivos das atividades fins, ou seja, as atividades específicas para a qual a empresa ou o órgão foi criado. Então, a pesquisa é especializada nesse sentido. Vamos dar um exemplo. É uma empresa exploradora de petróleo. Ela tem um centro de documentação e informação. O que consiste esse centro? Acumular documentos de arquivo relativos às atividades meio, às atividades administrativas e a documentação de arquivo e também de biblioteca relativa às atividades fim da empresa, ou seja, no caso aí, a exploração de petróleo. Então, esse centro de documentação e informação reúne, abarca esses dois tipos de documentos, de arquivo e de biblioteca, dentro de um assunto específico, que no caso aqui do exemplo seria exploração de petróleo. E reforçando que a finalidade dele é a pesquisa especializada. Tudo isso corrobora a peculiaridade da finalidade funcional em relação aos arquivos, que é atender à administração no exercício de suas atividades.